Alguém gritou e uma figura caiu sobre o cavalo do rei Alfa, forçando uma reação imediata. O som rasgou o ar frio, cascos trovejaram, homens sacaram lâminas. Darian puxou as rédeas com um braço só. O cavalo relinchou, a crina voou. Ele sentiu o peso inesperado sobre a sela e virou o rosto. A fortaleza de Asterra, a capital empoleirada nas falésias ao norte, olho do reino sobre o mar. O vale de Lunamar, vales e florestas ao sul, onde ribeiros seguem para a costa, refúgio de comunidades marginalizadas. As ilhas de Mirren, arquipélago rochoso a oeste usado para exílio e rotas comerciais. No mundo deles, poderes existem principalmente entre ômegas raros. Eles podem manipular estados emocionais e os elementos ligados à lua. Limite, não controlam a vontade inteira de alguém com mente forte. Só amplificam, acalmam ou evocam marés e sensações por curtos períodos. Custo, cada uso desgasta uma memória pessoal. Uma lembrança específica some e provoca envelhecimento parcial da pele ou exaustão prolongada. Usos repetidos podem levar à amnésia. Tudo o que acontecer nos próximos capítulos obedecerá a essas regras. A lei fala alto. Alfas governam clãs e tronos. Betas comandam cidades. Ocupam cargos militares. Ômegas são vistos com desconfiança e às vezes perseguição. Há estatutos que limitam direitos de ômegas. Há patrulhas que vasculham Lunamar à procura de linhagens proibidas. Conselheiros influentes tramam aos sussurros. Casamentos se arranjam para reforçar alianças. O poder se costura em sobrenomes e alianças frias. Darian é alto, peito fechado, cabelo negro cortado rente. Uma cicatriz diagonal corta o lado esquerdo do pescoço. Olhos açuardósia que não cedem. Quando jovem, uma traição política deixou o irmão morto. Forçou-o a assumir o trono cedo. O medo de repetir aquela perda o consome. Por fora é disciplinado, vigilante, solitário, vive entre patrulhas, audiências e insônia. Move-se por dever e pela necessidade de controlar tudo. Ele quer manter o trono e a ordem. Precisa aprender a confiar e perdoar para governar com humanidade, algo que ainda foge a ele. Ela apareceu nos braços dele, pequena e tensa. Luna tem pele clara, sardas que lembram pó de lua, cabelos pretos ondulados e olhos âmbar que queimam. Seu conflito vem de uma infância a correr pelas sombras. Sua mãe foi caçada. Ela aprendeu a esconder sinais do sangue que corre nas veias. Vive com medo de ser descoberta e castigada. O segredo dela é explícito e mortal. Luna é a última herdeira da linhagem ômega lunar, conhecida como sussurradora do ciclo. Ela tem o dom de influenciar marés e emoções através da lua, habilidade proibida pelo reino. Usa o pingente para lembrar quem foi e para se proteger. Luna usa um pingente em prata enegrecida em forma de lua crescente, do tamanho de uma moeda. Tem gravações rúnicas de Aster e uma pequena inclusão de madrepérola no centro. Ela o traz numa corrente fina ao redor do pescoço, sempre por baixo das roupas. O objeto é prova de sua linhagem, chave simbólica para rituais antigos e lembrança da mãe. Também é alvo de interesse político. O dom passa pela linha materna, é uma marca lunar na pele e no sangue. A origem é hereditária e silenciosa. A primeira manifestação aconteceu quando ela tinha 12 anos, na noite de 12 de março, durante uma tempestade. Foi a noite em que a lua cheia brilhou mais depois do incêndio na cabana da família. Ela acalmou ondas que ameaçavam o cais, sem entender como segurou o mar com as mãos trêmulas. No meio da emboscada, quando a figura caiu, Luna tocou dizendo apenas um nome baixo. O pingente cintilou ao encostar na mão de Darian. Uma brisa estranha passou. As lanternas balançaram.
O pânico nos cavalos ficou menor por alguns segundos. Ninguém perdeu a cabeça. Nada além de um sopro. Nada que mudasse vontades firmes. Ela sentiu, junto ao alívio, uma ruptura curta dentro da mente. Um pequeno espaço em branco, onde antes cantava a voz de uma vizinha. Uma lembrança sumiu como fumaça. O custo havia sido cobrado, mesmo naquela fração. O antagonista principal é conselheiro Varren Maltor. Ele fala de ordem com voz baixa e mãos limpas. Varren perdeu status quando sua família sucumbiu numa guerra. Ele acredita que a linhagem lunar trouxe caos. Desde então pensa que expulsar ou eliminar ômegas é o caminho para a segurança. Ele orquestra ataques, manipula nobres, semeia dúvidas sobre Darian. Tem camadas de informação e pistas sobre a linhagem de Luna. Sabe do pingente, sabe mais do que deveria. A estrada costeira era um corredor de gelo derretendo. Era o final do inverno, noites ainda frias, dias de degelo e lama. Os homens de Varren golpearam comboios nas rotas do sul para forçar uma reação do rei. O plano trouxe à tona algo imprevisto, um corpo tão leve que podia ser um segredo. Darian prendeu o braço de Luna contra o próprio peito. Ela respirava rápido, olhos âmbar arregalados. Ele ouviu o ronco de cascos, tiros, gritos. Pensou, traição, pensou. Se isso se espalhar, seu trono balança. Nada se resolve naquela curva de estrada. O cheiro do sal, do ferro e da madeira queimada ficou no ar. Varren já havia começado o jogo. Luna apertou o pingente. Ele brilhou de novo, mais fraco. O sopro que passou entre eles levou consigo uma lembrança dela. O som de uma risada que agora não vinha à tona. Ela apertou os dentes. O custo estava claro. O medo mais claro ainda. A história começa ali, final do inverno, e seguirá por aproximadamente 6 meses de choques, noites curtas e decisões cortantes. Há promessas de guerra, segredos que insistem em surgir e escolhas que podem apagar pessoas. O rei Alfa encontrou algo que não esperava. A sussurradora do ciclo acabou de cair em seu caminho. Se você está gostando, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo. 3 dias depois, a fortaleza de Asterra permanecia agarrada às falésias como uma faca sobre o mar. O vento cortava as muralhas, gaivotas brigavam com correntes de ar. Estávamos longe do vale de Lunamar, para o sul. Rotas ainda inseguras, aldeias revistadas por patrulhas. Ao oeste, as ilhas de Mirren eram uma mancha rochosa nas cartas, lugar de exílio e rumores. Dentro da fortaleza, corredores aquecidos tentavam conter o frio de fim de inverno que insistia em entrar pelos canais de pedra. Luna mantinha o pingente de prata escondido debaixo do manto. Nos dias de movimentação, ele esquenta contra a pele quando uma multidão se aproxima, como se registrasse os nervos ali fora. Agora, antes da votação, ela sentiu o calor subir até o queixo. Uma pressão pequena, quase física. Ela apertou a medalha por baixo do tecido e respirou. À noite, enquanto a fortaleza silenciava, Darian abriu uma porta para um aposento estreito, onde o fogo ainda vivia. Pediu que Luna entrasse. Pousou as rédeas do dever por um momento que foi só deles. A confissão veio em voz baixa, como quem despe uma armadura de uma vez. Ele contou uma memória curta da infância que só guardara. Disse que aos 10 anos subiu até o parapeito mais alto da falésia com o irmão. A maré cortava as rochas embaixo. O irmão riu, ensinou-o a assobiar com as mãos e prometeu que se um dia o medo viesse, eles se salvariam um ao outro. Dizendo aquilo, Darian mostrou o peito. A cicatriz parecia tremer de lembrança. Era uma lembrança simples, sem paikia e sem política, que nunca combinara com o rei implacável. A voz dele falhou. Era a primeira vez que compartilhava.
Luna respondeu segurando a própria garganta por dentro. Contou uma lembrança da mãe que a encolhia de culpa. Numa noite de fome, a mãe a empurrou para as sombras e ordenou que corresse. A mãe devolveu apenas um olhar, cheio de orgulho e medo. Luna recordou ter parado por egoísmo para buscar um cachecol que alguém deixara cair. Voltou e encontrou a mãe já longe, o rastro das chamas. A imagem apertou o peito dela. A culpa veio como sal. Houve um movimento de confiança depois disso. Darian pediu que Luna ficasse no aposento contíguo ao seu enquanto durassem os julgamentos. Não era etiqueta, era proteção. Ela aceitou. Amanhã, antes do conselho, ele ordenou patrulhas extras nas rotas do sul. Os homens marcharam com lanças afiadas e olhos frescos, mas cada favor deixava marcas. No conselho, murmúrios cresceram. Por que o rei faria concessões a uma ômega? Porque manteria alguém que poderia ser prova viva contra sua própria segurança? Antes da sessão, um capitão entrou na antessala. Cabelos grisalhos grudavam na gola. Ele limpava a neve das botas com a ponta da bota nova. Tinha olhos verdes, e uma cicatriz atravessava o lábio como um corte branco. Chamavam-no Thorin. Ele se aproximou e falou baixo, firme. Quer estabilidade para seu filho que serve nas rotas. O medo de Thorin era prático. Ouvir que um filho podia não voltar ao amanhecer bastava para forçá-lo a medidas duras. Ele não queria intrigas, queria que as estradas fossem seguras. Thorin sugeriu expulsões do vale, remoções de famílias com sinais suspeitos. Seu tom era de quem não pedia, exigia. A pressão dele pesou sobre Darian. O capitão não queria apenas ordem, queria certeza. A sessão do conselho se encheu de calor e gelo. A mesa central era um anel de rostos cansados, velas lançando sombras. Varren Maltor já puxara fios, alianças sussurradas. Cartas de pagamento tinham chegado às bordas do palácio, moedas de bordo em envelopes pequenos, e alguém no conselho trocara olhares longos quando Thorin tocou nesse fato. Havia pistas. Um escrivão com um bolso forrado de selos, um mordomo com as mãos sempre limpas que fora visto trocando bolsas com um emissário na noite do ataque às rotas. Nada explícito, mas suficiente para semear dúvida. Veio então o evento que ninguém esqueceria. Um informante entrou por uma porta lateral, trazendo rolos de papel. Alegou ter provas, testemunhos que ligavam Luna ao ataque anterior nas estradas. As páginas eram claras, com carimbos falsificados, nomes fabricados. Ao primeiro nome pronunciado, o pingente de Luna começou a pulsar. Não com calor, agora com um brilho pálido que ia e vinha como um aviso. A luz atravessou o tecido e bateu no queixo dela. A sala sentiu isso, uma pausa, como se o ar reconhecesse o metal. A acusação virou interrogatório público. Thorin pediu ordem. Varren observou com a calma de quem mira uma presa. Darian sentiu a prova como uma lâmina que dividia a sala, proteger a ômega ou sacrificar sua compaixão para manter o trono. As vozes no conselho empurravam-no para execuções públicas, banimentos e demonstrações de poder. Darian recusou uma ordem imediata de prisão, mas autorizou buscas e perguntas. Alguns membros disseram que hesitar era fraqueza. No meio do tumulto, Luna deixou escapar que pouco antes tentara acalmar um guardião ferido, um homem com uma flecha na coxa, para que não perdesse a consciência enquanto os curandeiros chegavam. O dom não curou a carne, acalmou o pânico, aquietou a respiração. Alinhou as marés internas do guarda para que ele suportasse a dor. Ela contou isso como quem confessa um cuidado e sentiu logo depois a lembrança do nome de uma rua antiga desaparecer do próprio peito. Foi a troca, uma memória em troca da calma do homem. A perda veio como um espaço nu na mente. Ela falou o que lembrava e também o que perdera.
O conselho ouviu e usou isso como prova. Se ela podia manipular, poderia conspirar. As patrulhas que Darian mandara começaram a chegar com relatórios de interrogatórios no vale. Pessoas tremiam ao oferecer juramentos forçados de lealdade. Casas foram revistadas. Filhos de pescadores desapareceram por dias para prestar contas. A sociedade mostrava seu medo. As pessoas evitavam qualquer olhar que lembrasse uma marca lunar. As crianças apontavam e eram puxadas para dentro. No final do dia, enquanto os membros do conselho se dispersavam e as chamas nas grandes tochas enfraqueciam, algo menor, mais pesado, atravessou a antessala. O carrasco do reino apareceu, capa grossa e encharcada de neve. Carregava as ferramentas do ofício. Seus passos soaram como sentenças antigas, e antes que pudesse dizer palavra, seus olhos escanearam a sala. Não procurava por Darian, nem por Thorin. Seus olhos procuravam por alguém em particular. Seus olhos buscaram Luna. Uma semana depois. Estavam no vale de Lunamar, ao sul da fortaleza de Asterra, onde as falésias cortavam o horizonte ao norte e as ilhas de Mirren ficavam como manchas escuras a oeste. O ar do vale era úmido. A neblina colava as samambaias e as pedras musgosas. As rotas que vinham do norte iam estreitando em trilhas de lama que só conhecidos e ladrões ousavam seguir. O pingente permanecia no pescoço de Luna. Depois do uso que acalmara o guardião ferido, a prata da lua emitia um calor leve que queimava ao toque, e uma pequena racha quase imperceptível cruzava a borda da madrepérola. Quando ela encostava a palma contra a corrente, a pele da mão ficava um pouco enrugada, como se tivesse envelhecido um dia inteiro. Dói, pensava ela, mas o medo de esconder era maior. Na margem de um riacho, com samambaias altas enfileiradas como plateia, Luna abriu o diário da mãe. O papel estava amarelado e úmido. Ela leu em voz baixa para Darian, sem levantar os olhos do caderno. Falou de noites de fuga, de uma mãe que enrolava as mãos em volta do lenço e dizia: "Se vierem pela lua, você deve desaparecer como a maré." Explicou como haviam saído do litoral, como o pai ficou para trás por amor ou por medo. Cada linha pesava. A voz de Luna tremia, mas continuou. Não era só uma história, era instrução. Darian ouviu. A couraça do rei quebrou por um instante. As mãos dele tremeram quando fez uma promessa. "Eu não vou deixá-la desaparecer sozinha", disse ele, e o gesto de colocar a mão sobre o diário foi uma promessa que mostrava ferida. As mãos de Darian tremiam visivelmente. Era a primeira vez que o rei fazia uma jura que não soasse como ordem. Luna percebeu a fragilidade e guardou-a como se fosse um abrigo. Cresciam os sinais de mudança entre eles. Luna não esperou que alguém ordenasse treinamento. Ela começou a se afastar para a margem do riacho, praticando pequenos impulsos. Acalmar o pânico de um corvo ferido, reduzir a náusea de um jovem que vomitava pela febre. Cada exercício custava algo. Um dia, ao voltar à barraca, procurou o nome de sua amiga de infância, aquele nome que enchia histórias de verão, e não o encontrou. O espaço ficou vazio. O nome evaporara como relva ao sol. Ela tocou a própria língua como se buscasse um som. Não veio. Darian, por sua vez, delegou. Chamou o conselheiro Cassel e lhe entregou a coordenação das buscas pelas mensagens anônimas. "Vá ao leste, ao velho pedregulho. Organize patrulhas locais", disse Darian quando lhes falou. Foi simples. Foi difícil para ele. Mas deu ordens e deixou que outros as executassem. Foi confiança ensaiada, um músculo novo. Resolveram rastrear a origem das mensagens que pediam a captura de ômegas. As pistas os levaram por trilhas molhadas até um mosteiro em ruínas, um bloco de pedra que outrora abrigara monges e agora respirava sombras. O altar estava quebrado.
Riscos rúnicos e tinta queimada marcavam as paredes. Havia rolos de papel com carimbos falsificados e um selo parcial que remetia a mensageiros de Asterra. Alguém na capital fabricava medo. No caminho, conheceram a jovem que os guiaria por um atalho entre as pântanas. Veio como se já fizesse parte do lugar, capuz gasto, botas ensopadas e uma tatuagem de concha no pulso direito. Chamava-se Leira. Sua voz era rápida. Mostrou trilhas que não estavam nos mapas. Falou de bancos de maré secos e de pedras que rangiam com o vento. Contou, sem orgulho, que anos antes havia conduzido caçadores por uma trilha onde um grupo de ômegas tentou se esconder. Eles caíram. Desde então, dizia, buscava limpar aquela dívida. Queria redenção. A atitude a tornava útil e perigosa. Ninguém a conhecia e ainda assim tinha memórias demais do vale. Quando a estrada abriu em uma clareira, a emboscada veio. Homens de Varren surgiram nas pedras. Buzinas! Flechas cortaram o ar. Gritos. Um guarda fiel a Darian, Edrin, tentou fechar a linha. Edrin era de punho firme e rosto marcado pelo sal. Uma flecha o atingiu na coxa. Caiu com um grito que se quebrou em pedras. A perna ficou torta. O sangue havia uma cor escura sob a neblina. Eles repeliram o assalto, mas o preço foi alto. Edrin ficou deitado com o joelho estilhaçado. Um corte profundo queimaria a perna para sempre, levando consigo a marcha firme que antes tinha. Luna correu até ele. Colocou a mão sobre o ferimento para acalmar sua respiração. O pingente pulou contra o tecido e esquentou muito. Uma linha fina atravessou a madrepérola. O calor parecia sugar a dor, mas cobrou seu preço. Dali saiu outra ausência. O rosto de uma amiga de infância tornou-se um espaço em branco, impossível de desenhar. A mão de Luna tremia. Por fora, a prata agora tinha uma racha. Por dentro, Luna sentiu a pele da mão coçar e ficar mais pálida. Após a luta, o mosteiro deu mais pistas. Uma carteira de mensageiro com iniciais parcialmente queimadas, fragmentos de cartas com tinta em Asterra e um bilhete que nomeava rotas e preços. Entre as folhas, uma referência a um intermediário, C. Uma letra que podia ser Cassel ou uma armadilha postada para acusar alguém de confiança. No vale, os moradores hesitavam. Alguns fecharam suas portas. Outros, temendo patrulhas e vinganças, ofereceram abrigo nas sombras. Camas escondidas em celeiros, chá quente em recipientes tapados. Leira mostrou onde esses refúgios surgiam. Sua culpa virou utilidade. Mas também havia olhares e crianças que apontavam quando viam qualquer sinal lunar na pele de alguém. À noite sentaram-se ao redor de uma fogueira improvisada, a neblina subindo em dedos pálidos. Ferro e fumaça, vozes baixas. Edin rezou e adormeceu com a perna enrolada em panos. Leira mexia no fogo com um galho. O diário da mãe estava fechado ao lado de Luna. Então alguém, quase inaudível, deu um passo para trás e sussurrou um nome. Cassel. O som cortou a noite. Darian levantou a cabeça. Olhos buscavam rochas e sombras. O trovão distante não cobriu a palavra. O peso da escolha pousou sobre ele. Confiar no homem a quem havia delegado, ou desconfiar de sua própria mão. 2 semanas se passaram desde a travessia, e a pequena comitiva seguia rumo às ilhas de Mirren, a oeste. Vinham de Asterra, ainda sentindo o frio das falésias, e deixavam para trás o vale de Lunamar, onde receios e muros haviam crescido em igual medida. A costa guiava-os. O vento trazia cheiro de mar e promessas cautelosas. Luna segurava o pingente por baixo da túnica durante a viagem, a palma fechada sobre a prata como se isso a mantivesse ancorada. Quando cruzavam trechos mais abertos, onde as ondas batiam nas rochas e o sal atingia com força, o pingente brilhou com mais intensidade,
como se reconhecesse a proximidade do mar que o originou. A noite em que soldados hostis os perseguiram quase os quebrou. Acamparam numa enseada sombria, e perto da meia-noite, arados de passos e vozes baixas, anunciaram que homens enviados por Varren os rondavam. Darian acordou primeiro. Em vez de dar ordens de longe, aproximou-se do abrigo de Luna e colocou-se à entrada, corpo firme entre ela e o perigo. Protegeu-a com presença, não com comando. Quando a tensão cedeu em silêncio, sentaram-se próximos ao fogo reduzido. A conversa não foi sobre coragem em campo, foi sobre medo e perdão. Tenho medo de perder o que me resta, disse Luna, voz tão baixa que parecia se dissolver no vento. Ela permitiu que o rei a visse tremendo de outra forma que não a do dever. Darian falou sobre o irmão e a promessa feita na falésia, sobre o peso que carrega ao imaginar repetições. Não houve beijo, apenas palavras abertas que rasparam as armaduras. Ele ouviu-a pedir ajuda pela primeira vez sem rodeios. Ela aceitou que precisava de mãos além das suas habilidades. Ele aprendeu que proteger alguém exigia ficar acordado ao lado dela, não apenas ordenar que outros vigiem. O orgulho de Darian, porém, continuou a reclinar-se como uma sombra. Acreditou poder controlar o movimento das peças sozinho e, sem delegar, organizou uma incursão noturna para interceptar um carregamento de suprimentos dirigido a um entreposto de Varren. Preferiu liderar pessoalmente. Homens seguiram-no com confiança e temor. No ataque houve luta, flechas e correria. Conseguiram desviar parte da carga. Entre barris e caixas, encontraram um mercador que tentava esconder documentos. O homem tinha voz grossa, gargalhada curta e um anel com selo de rubi no dedo direito. Harlan de Mirren anunciava seu sotaque como se fosse mercadoria. Ele falou de rotas e preços e de lealdades vendidas por quem pagasse mais. Harlan claramente procurava lucro e segurança para sua frota. Sua lealdade flutuava como uma vela à mercê do vento. Sob pressão, prometeu trocar informações por proteção. Mas quando Darian voltou para reivindicar os papéis que poderiam ajudar nas negociações com as ilhas, Harlan afastou-se num atrevimento fácil e, antes que pudessem segurá-lo, fugiu com um sacola de documentos, evidências que ligariam Varren a mensageiros de Asterra. A traição de Harlan feriu onde Darian mais doía: diplomacia. O mercador era um elo entre Asterra e Mirren. Sem sua cooperação, as portas das ilhas, governadas por homens e mulheres desconfiados que vendiam lealdade conforme vantagem, cerraram-se. Em Mirren, a política se fazia por favores pagos em símbolos do mar, dentes de baleia entalhados, conchas gravadas e cordões de kelp trançados circulavam como moeda simbólica. Aceitar ou recusar esses tokens definia alianças. O gesto de Harlan, com seu anel de rubi, tornou-se rumor a seguir-lhes os passos. Se até mercadores fugiam, que confiança poderiam esperar dos senhores das ilhas? Ainda assim, a incursão rendeu algo inesperado. Entre os barris tomados havia um envelope envelhecido, lacrado e escondido dentro de um livro molhado. Ao abrir a folha, Luna pegou a carta e, à luz de uma vela trêmula dentro da carroça, o pingente reagiu. A prata irradiou um brilho prateado que projetou uma pequena sombra redonda em forma de lua sobre o papel, como se o metal aprovasse a leitura. O simbolismo não escapou a nenhum dos dois, o objeto da linhagem iluminando uma ligação antiga. A carta era escrita por Alice Marrell e datada de 12 de março, 16 anos atrás. Em letras firmes e gastas, Alice agradecia a Lord Harven Corwin por esconder sua família depois de uma razia. Sem seu abrigo estaríamos nas rochas e ao vento, escreveu ela.
O nome de Harven Corwin foi o golpe. O nobre figurava no conselho de Asterra agora, sentado em mesas onde se sussurravam sentenças e compadres dividiam favores. A carta sugeria que a família de Luna, Merrill, fora ajudada por um conselheiro respeitado, compondo um fio de história que contradizia o discurso público que isolava ômegas. Ler aquilo fez Luna sentir o vazio de lembranças antigas apertar mais fundo. O pingente quente na palma parecia querer que a verdade fosse conhecida. Para Darian, a carta foi um mapa com pontos de conflito. Havia traições e favores trocados, e agora provas que ligavam antigos apoios a figuras que poderiam tramar contra eles. Ao aproximarem-se das ilhas de Mirren, o mar ficou mais escuro, as gaivotas menos audíveis. Desembarcaram numa enseada pequena, cercada por rochas negras que guardavam o cais. Homens descarregavam e fixavam redes. Era a promessa de possível aliança. Também era terreno de negociação difícil. E então, no horizonte, além da névoa, apareceu um veleiro com o estandarte de Varren, a marca que conheciam bem, empunhando-se como aviso. 1 mês desde o encontro na estrada. Voltávamos à fortaleza de Asterra para um conselho de emergência. A defesa das falésias olhava para o vale de Lunamar e para as ilhas de Mirren. O vento trazia notícias cortantes. A cidade cheirava a pólvora e a intriga. O pingente de prata estava em exibição parcial sob a túnica de Luna, a lua da moeda visível por um fio no colarinho. Havia dias que ele vibrava e emitia um brilho interno mais forte cada vez que a atenção pública aumentava. Ali, no salão principal, a luz do metal parecia antecipar cada palavra. O conselho reuniu-se em tom grave. Nomes foram proferidos como sentenças. Havia cartas, selos e acusações. Haviam também olhares que procuravam fraquezas. Darian fez uma escolha que ninguém esperava. Em voz baixa, diante dos presentes e de Luna, confessou um erro do passado, uma escolha militar que ele fizera quando recém-reinado. Ordenara a retirada de escoltas de uma rota secundária para fortalecer a fortaleza, uma retirada que deixara aldeias indefesas. Por causa daquela ordem, inocentes haviam sido atacados. Ele disse o que evitara dizer por anos: eu escolhi o trono antes do povo. Minha ordem condenou pessoas que eu deveria ter protegido. A voz falhou, a sala estremeceu. Luna reagiu com perdão contido. Aproximou a mão, tocou a manga do manto do rei. Seu perdão não apagou a culpa, mas abriu um espaço onde a confiança pôde crescer. A cena os uniu e os expôs. Darian não se esquivou do gesto. Aceitou ser visto como protetor que ama, e não só como tribunal. O risco político aumentou. Mostrar ternura diante do conselho significava dar munição aos inimigos. O conselheiro Varren Maltor observava como se colhesse frutos. Mas, naquele dia, uma nova informação rasgou a ordem das mesas. Documentos achados em Mirren, cruzados com relatos do vale, confirmaram o que até então era sussurro. Varren era parente adotivo da família Marell. Era, em verdade, um tio por adoção que escolhera trair. 15 anos atrás, numa noite de lua cheia no acampamento de Kestrel, data precisa dita em voz dura, a 3ª lua cheia de abril, Varren entregara as coordenadas de refúgio dos Marell às patrulhas de Asterra, prometera proteção por títulos. Em troca, conduziu lanternas e homens até as tendas. O resultado fora fogo, separação e noites de exílio. A traição foi calculada. Ele trocou sangue por posto. O impacto foi imediato. A ligação colocou Varren não apenas como político implacável, mas como peça central de uma vingança pessoal contra a linhagem lunar. E tornou claro algo mais: o sangue de Luna não era só herança, era chave ritual. Textos antigos, agora consultados, descreviam rituais lunares que podiam unir clãs
sob uma única maré de lealdade, ou fraturar cadeias de comando, abrindo fendas de medo. A sussurradora do ciclo podia, se convocada em certo rito, reforçar a influência de um alfa sobre muitos, ou, nas mãos erradas, pulverizar confiança e incitar revoltas. As opções se cerraram. Luna ouviu e entendeu que sua presença física e sua linhagem eram peças no tabuleiro. E então o que era rumor tornou-se urgência. Durante o conselho, um grupo de cidadãos furiosos invadiu o pátio. Vieram em massa, rostos cobertos de lama, tochas brandas e gritos. Queriam justiça, queriam sangue. As barreiras humanas tremiam. O medo de um massacre cresceu em minutos. Luna e Darian não fingiram calma. Ele abriu passagem com o corpo. Ele ofereceu-se para ficar ao seu lado, expondo-se como protetor público. Ela aceitou usar seu dom em público pela primeira vez. Sabiam do custo, sabiam que cada ato roubaria memórias suas, sabiam que aceitar significava mudar para sempre quem ela era. Ela falou baixo, com o pingente aquecendo contra a pele. Fechou os olhos. Um sopro percorreu o pátio. A vibração no metal subiu e a prata emitiu um brilho prateado que cresceu até envolver os presentes como névoa. A raiva vacilou. O ódio perdeu textura. Lágrimas que haviam nascido de fúria tornaram-se confusas. A multidão acalmou-se. Os punhos abriram. As tochas baixaram. Homens que meses antes teriam atacado agora olhavam uns para os outros, perplexos e mansos. O resultado foi eficaz, mas o custo veio num instante cru. No mesmo sopro que acalmou as vozes, Luna sentiu um vazio abrir-se no peito. A lembrança do rosto da mãe, a face que a embalara na noite do incêndio, aquela visão fixa de Alice Marrel na madrugada de 12 de março, quando Luna tinha 12 anos, evaporou. A data e a idade vieram como um corte. A lembrança do rosto de sua mãe, aos 12 anos, sumira. Foi uma perda que alterou sua identidade. Ela tocou o próprio rosto como quem procura sombra onde havia calor. Ao final do gesto, o pingente mostrou ferida. Uma fenda longa apareceu na prata, abrindo-se como uma linha de mar. Quando a luz espiou pela rachadura, uma runa antes oculta tornou-se visível. Uma crescente dividida por 3 pequenas ondas e uma linha vertical, como um selo de mar dividido. A runa parecia antiga e ameaçadora ao mesmo tempo. O metal vibrou, agora com som grave, como um aviso. A política reagiu em horas. Facções exigiram execução ou exílio. Nobres mudaram apostas. Pequenas cortes começaram a negociar quem ganharia com a remoção de Luna. As ilhas de Mirren, que já retiravam favores por prudência, começaram a afastar navios que antes prometiam apoio. Mercadores fecharam contratos em segredo. Cassel sussurrou que o tempo de hesitar acabara. Ao anoitecer, quando o conselho se desfez em murmúrios, um mensageiro entrou com passo rápido. Trouxe um selo oficial, a marca do Tribunal do Reino sobre pergaminho lacrado. A carta exigia que Darian entregasse a sussurradora às mãos do tribunal ou enfrentaria guerra. O demandante era Varren Maltor. O prazo era claro e cruel. 15 dias para a resposta. A sala pareceu encolher. O aviso caiu como pedra. O trono estava cercado. O laço que Darian e Luna forjaram ali se tornara a causa de uma guerra que se acendia. A virada estava feita. A escolha final aguardava: proteger abertamente a Ômega, incendiando a paz, ou esconder-se, guardando o reino e traindo o vínculo nascido no salão. 6 semanas desde o dia da votação, e estávamos no Vale de Lunamar, refugiando aliados e recolhendo feridos. A fortaleza de Asterra rangia sob tensão. Cartas trocavam mãos em corredores gelados, patrulhas vinham e iam,
e as ilhas de Mirren permaneciam hesitantes, oferecendo silêncio onde antes havia promessa. Aqui, no Vale Úmido, o som do mar chegava como memória distante. Luna carregava o pingente com a fenda, às vezes ele pulsava como batida de coração, e quando Varren se aproximava, a prata vibrava mais forte, quase um aviso. A última escaramuça deixou rastros vivos. Defensores do vale chegaram com cortes, costelas amassadas e olhares que não fecharam a noite. Foi depois dessa batalha que Darian veio até a barraca onde Luna se ensaiava a dormir no meio dos curativos. Seus dedos tremeram quando limpou o sangue seco da sobrancelha dela. Eram mãos de rei habituadas a ordenar, agora mãos que, sem jeito, atavam um pano sobre uma ferida. Luna parou de respirar e o confrontou sem teatralidade. Você teme me perder para o trono. Não é só medo de mim. É medo de perder você. A voz dela era firme. Ele ergueu os olhos e a couraça caiu como neve. Havia medo ali, não do trono, mas de perder quem amava ao servi-lo. Darian não respondeu com palavras nobres, respondeu com uma promessa simples, dita quando a mão dele segurou a dela. Ele ficaria enquanto pudesse. O crescimento entre eles veio com decisão. Darian lhe concedeu algo que nunca dera a uma ômega: comando. Luna liderou uma missão de resgate para recuperar civis presos numa fazenda isolada. Era um teste mais prático que simbólico. Ela aprendeu a ordenar homens a reconhecer terreno traiçoeiro, a aceitar que uma escolha tática exigia sangue frio. No começo, as ordens saíram hesitantes. No fim, foram curtas e claras. A missão teve sucesso parcial. Salvaram a maioria, mas o fracasso veio debaixo do mesmo luar que iluminou a coragem. Alguém não seguiu ordens. Garrick, um soldado novo, desviou do flanco combinado para perseguir um rumor de saque. A emboscada estava posta. Um aliado importante do capitão Grisalho caiu. Jolan, amigo de infância de Thorin, morreu com o rosto coberto de lama. Houve culpa imediata e concreta. Olhos que acusaram Luna por ter liderado, outros que culparam Darian por ter confiado. Thorin, o capitão de Olhos Verdes, assumiu a linha e pagou o preço. Ele avançou para cobrir a retirada, levou um corte profundo na coxa. A carne abriu e a cicatriz que ficou prometeu uma marcha mancando para sempre. A ferida marcou mais que o corpo, marcou a confiança de um homem que havia perdido noites de sono pelo filho. Agora Thorin exigiu uma promessa de Darian: proteção e recursos para a família de Jolan e ajuda para seu próprio filho. Darian prometeu, e a promessa criou novo fardo sobre o trono. O custo pessoal de Luna crescia. Cada uso do dom apagava pedaços maiores de sua infância. Depois do resgate, sentiu faltar a música que a mãe cantava ao anoitecer, um refrão simples que a acalmava desde pequena. A melodia saiu como névoa. Ela buscou as sílabas na língua e só encontrou silêncio. A perda do que restava da infância se instalou como fome. A culpa apertou sua garganta. Cada calmaria que ofereceu custava uma parte do que a definira. A noite do ataque foi curta e cruel. Homens de Varren voltaram com pólvora e astúcia. Cercaram o acampamento enquanto a neblina virava lupa. Um cartucho de pólvora explodiu perto das carroças de mantimentos. Papéis, curativos, parte da reserva de pólvora e barris de grão foram tragados pelo fogo. O jovem mensageiro Ren, que sempre trazia novidades para Luna e sorria mesmo nas piores manhãs, tentou salvar uma sacola com doses de remédio e foi atingido por estilhaços. Morreu nos braços de um guarda, o rosto ainda jovem, sujo de terra. A perda foi bruta. A explosão criou chagas que nenhum curativo fechou. Feridos com sequelas, estoques reduzidos, rostos familiares que nunca mais voltariam iguais. No meio do caos, o pingente reagiu.
A prata esquentou até que Luna soltou um gemido. Do metal saiu um som baixo, como o bater remoto de ondas em um rochedo, quase uma maré. Aquilo salvou um instante, a confusão diminuiu, alguns respiraram profundo e encontraram calma suficiente para puxar civis das chamas. Mas o preço voltou em forma de vazio na memória de Luna e em ferimentos permanentes nos corpos dos que amavam o vale. As repercussões se espalharam como óleo. Rotas de comércio foram danificadas. Mercadores evitaram as trilhas, casais foram separados por ordens de segurança e patrulhas reais aumentaram a vigilância. A cidade de Asterra fechou ainda mais as portas. Nas ilhas de Mirren, o rumor de que a linha de suprimentos estava comprometida levou governantes a renegociar favores. A hesitação virou recuo. Ao amanhecer, enquanto as chamas ainda fumegavam e o vale contava corpos, uma carta reapareceu. Fora roubada na confusão e agora estava sobre o banco da cozinha, com tinta fresca. A letra era firme e clara. Nomeava um traidor da corte que ajudara Varren, conselheiro Cassel. A página tremia nas mãos de Darian. O selo do pergaminho queimava no ar como chama prometida. A traição tinha rosto conhecido. O salto para ir à próxima escolha já não podia ser adiado. 2 meses depois, navegavam rumo às ilhas de Mirren, a oeste, deixando Asterra agarrada às falésias ao norte e o vale de Lunamar como mancha úmida ao sul. O mar cheirava a sal e promessas quebradas. O pingente de prata estava no peito de Luna, a fenda agora visível e a runa acesa como um olho que não se fechava. Ela o carregava por baixo da túnica, a luz sua vez em fraquezas, quente o bastante para que a corrente marcasse a pele. Numa noite, quando o oveleiro cortava uma lâmina de água calma, Luna subiu ao convés e sentou-se onde o vento vinha mais limpo. Darian ficou ao lado e por um longo tempo ouviram apenas o ranger das cordas. Ela falou de um sonho antigo, uma praia onde todas as conchas cantavam juntas e a lua descia para emprestar voz aos peixes. Era um sonho que trazia consolo e medo. Ao contá-lo, as palavras tremiam como rede molhada. Ele respondeu com outra entrega. Contou a promessa que fizera ao irmão na falésia. Prometera que jamais escolheria o trono acima do povo. Não falou com glória, falou com culpa que pesava como metal. Depois, com um gesto simples, tirou do ombro uma peça de sua armadura, um pequeno gorjal de couro curtido, marcado pelo seu brasão. Colocou a peça sobre os ombros de Luna como se acomodasse uma lembrança. Não havia beijo nem fanfarra. Havia confiança em aço. Luna sentiu o peso físico e o sentido do gesto. Proteção e delegação de confiança. A peça cheirava-lhe a suor e mar. Ao aceitá-la, sentiu um poder novo, quase concretizado, que se prendia à responsabilidade de proteger outros. Para deixar o barco mais livre para negociações, Darian entregou o comando da embarcação a um capitão aliado. Ryle, um homem de mar e poucos sorrisos, foi um passo. Deixar o leme foi soltar um cordame antigo. Darian aprendeu a delegar sem perder controle do que importava. Ao chegarem às enseadas de Mirren, as jangadas e mercantes alinharam-se. Mirren vivia do sal, das redes bem tecidas e do comércio que cruzava ilhas e costas. Seus mercados trocavam peixe por ferro, sal por pólvora. Os senhores das ilhas ponderavam favores como se pesassem lumes. Quem garantia rotas ganharia concessões de pesca e direitos de carga. A política ali era mercadoria. Na doca, a delegação que os recebeu era austera. Surgiu entre eles uma diplomata de tranças apertadas e voz cortante, Lady Maela. Sempre segurava um leque de madeira pintado com gaivotas que abanava com precisão cirúrgica. Ela falava por Mirren,
com cuidado para que cada palavra abrisse portas e ao mesmo tempo fechasse riscos. Sua motivação era clara: benefícios comerciais para as ilhas, garantias que protegessem as rotas e os estoques de sal. Apoiar um rei que arrastava uma ômega visível e controversa exigia vantagens concretas. Maela viu em Luna a oportunidade e o perigo na mesma face. Os senhores pediram provas, não aceitariam histórias de coragem, queriam ver o dom sob vigilância. Darian prometeu um ritual controlado. A sussurradora demonstraria uma ação com testemunhas e protocolos para que Mirren medisse ganhos e riscos. Era uma tentativa de transformar medo em contrato. Na audiência principal, num cais onde tablados rangiam e vendedores se encostavam em barris, um orador inflamado desafiou Luna. Falou em voz alta, expôs a besta, acusando-a de usurpar a vontade do mar e de arriscar colheitas. Exigia prova imediata diante de todos. A multidão apertou-se. O leque de Lady Maela abriu-se como lâmina. Havia tensão na madeira trabalhada. Luna fechou os olhos. O pingente vibrou, uma luz fraca escapando pela fenda. Ela colocou a mão na borda do cais e fez um gesto pequeno, quase bobo, como quem ajeita uma corda. O mar respondeu. As ondas que afinal batiam com leveza se acalmaram. O vai e vem perdeu ácido e se tornou espelho. As redes penduradas nas beiras deixaram de bater. O nível da água recuou 1 palmo, revelando algas e degraus de pedra que antes ficavam escondidos. O efeito foi real. A multidão prendeu a respiração. Quando a onda parou, Luna sentiu a perda. Um espaço em sua mente se abriu e ficou vazio. O rosto de uma amiga de infância, Mara, evaporou como fumaça no vento. Mara fora quem ensinara a Luna a tricotar pequenos anzóis quando tinham 7 anos. Agora, ao tentar trazer a imagem, nada vinha. O custo caiu sobre ela como maré. O pingente esquentou, a fenda estendeu-se um fio mais, e um som baixo, metálico e distante percorreu o metal. As reações em Mirren foram divididas. Capitães e mercadores que dependiam do mar para viver olharam com medo. Um poder que manipulava as marés podia, na visão deles, minguar pescarias e expor praias. Outros, principalmente alguns senhores que buscavam vantagem estratégica, viram utilidade imediata. Lady Maela abanou o leque lentamente, avaliando ganhos e custos. Em silêncio, calculava se o favor valia concessões em sal e tarifas. Sua indecisão virou uma corda bamba, sobre a qual as negociações iriam se equilibrar. Enquanto a diplomata debatia, um mensageiro retornou correndo pela rampa, a respiração cortada. Na mão tremida trazia uma bandeira de Asterra manchada por sangue, o tecido marcado e os fios desfiados. O emblema do reino estava ali, profanado e grave. O mensageiro mal falou. Varren não esperava respostas demoradas. Ataque começou. O vento enregelou as palavras. As faces se voltaram ao mar e a Mirren sentiu em silêncio seco que a guerra deixara de ser rumor. 10 semanas desde a primeira aparição pública e retornávamos às imediações de Asterra, acampando nos contrafortes e vigiando rotas para o vale e para o mar. As falésias cortavam o céu, as estradas enlameadas serpenteavam pelos contrafortes, os ribeiros inchavam e traziam pragas de água que atrasavam mensageiros. Mirren se via distante e ao mesmo tempo crucial. Sem reforços navais, Asterra ficava à mercê das patrulhas de Varren. O pingente estava ali com a fenda agora visível e a runa parcialmente brilhante. Luna o mantinha junto ao peito, mas durante as vigílias, quando ela procurava sono pesado demais para recuperar memórias, Thorin segurava a corrente. O capitão limpava as mãos, enfiava o pingente num pano e o mantinha perto do próprio corpo, como quem guarda algo vivo. O metal vibrava contra a palma dele nas noites de vento.
lembrando a todos do risco. A tensão moldou um novo ritual entre Darian e Luna. Numa noite em que a chuva martelou as lonas do acampamento, sentaram-se perto do fogo e escreveram cartas. Não eram cartas de comando, eram cartas a pessoas perdidas. Um bilhete para o irmão de Darian, outro para a mãe que Luna já não via direito. Eles selaram as folhas com cera, leram palavras que doíam e queimaram as cartas juntos. O papel virou fumaça e por um instante compartilharam o peso do luto. O gesto não curou nada, mas criou intimidade. Partilhar uma perda tornou-se promessa mútua de carregar o fardo. Luna cresceu no comando, passou a traçar rotas de patrulha, a ordenar escoltas para mensageiros e a usar seu dom só em janelas táticas, conservando memórias que ainda restavam. Darian delegou com mais frequência, confiou a ela responsabilidades que antes guardara. Ele também abriu a própria investigação. O orgulho de controlar tudo lutava com a necessidade de dividir o poder. Quando sinais de traição interna ressurgiram, Darian enviou observadores à Câmara do Tesouro e pediu registros discretos. A descoberta feriu fundo. A trilha de moedas e recibos apontou para um alguém com acesso ao tesouro real. Não era Cassel sozinho. Cassel aparecia como peça menor. O rastro levava a gavetas seladas do tesoureiro, um homem cujo nome aparecia em folhas oficiais, um rosto que passara despercebido sob o brasão. A solução parecia simples, mas criou outro abismo. Fundos desviados significavam menos mantimentos, menos pólvora, menos pagamento a mercadores de Mirren. A guerra sofria agora pela própria bolsa do reino. O mercador de anel de rubi reapareceu, amarrado em vergonha. Harlan veio cambaleando, a voz quebrada como madeira velha, e trouxe nomes de rotas que vendera por medo. Contou com voz cambaleante como homens de Varren ameaçaram seu filho e incendiaram um de seus armazéns. Em troca de proteção, ele entregou locais de encontro e senhas. O preço pessoal de Harlan foi claro. Perdeu navios, perdeu crédito, e nas mãos de Darian, teve de pagar com bens que já não o sustentavam. Sua derrota reforçou o que a investigação mostrava. Cada aliança comprada tinha custo humano. Enquanto isso, a natureza impôs seu próprio golpe. Uma tempestade grande e violenta varreu a costa e os contrafortes. Ventos arrancaram tendas, marés invadiram trilhas e os navios de Mirren ficaram retidos no porto, seus cascos batendo nas amarras. As estradas mudaram em rios de lama, suprimentos atrasaram dias. O ribeiro que cortava um atalho ao vale inundou, levando consigo pontes e deixando cadáveres de peixes que apodreceram em prados. A tempestade reduziu homens à tarefa de salvar barris e tratar feridos. As pragas de água começaram a morder os mais fracos. Reforços que vinham por mar não chegaram a tempo. No auge da tempestade, o pingente brilhou com intensidade como nunca antes. A fenda mostrou luz viva. A runa acordou e iluminou a lona como lanternas de prata. Luna sentiu o brilho atravessar ossos, uma dor que a dobrou. Quando a luz se apagou de repente, ela ficou fraca e tonta, uma náusea que parecia arrancar lembranças pela raiz. Thorin segurou-a firme. Darian ficou em silêncio, observando a fragilidade do objeto que tanta proteção trazia e tanto preço cobrava. A perda de suprimentos e a fraqueza de Luna criaram um novo pânico. Mercadores hesitaram em abrir portos. Senhores de Mirren pediram garantias que não podiam ser dadas. A falta de pólvora e remédios deixou postos e aldeias vulneráveis. Tudo isso se somou ao que Darian já sabia. Havia um traidor com acesso ao cofres, e isso minava a capacidade de resistir. Ao amanhecer, encharcados e com tendas despedaçadas, Darian recebeu a notícia que cortou o vento.
Mensageiros chegaram com cavalos lamacentos e rostos pálidos. Varrem marchou. Tropas dele vinham em direção ao porto de Asterra. O ataque era iminente. A tempestade acabara de lhes dar tempo e lhes tirara suprimentos. Agora o relógio corria mais rápido que nunca. 5 meses desde o início de tudo. Asterra ficava sólida nas falésias, o mar aos pés e o vale de Lunamar a sul, brumas agarradas às encostas. Ao oeste, as ilhas de Mirren eram manchas de rocha e política. Agora o confronto se aproximava das muralhas. As tropas de Varren fechavam o cerco, vindas pelo litoral e pelo interior. O ar cheirava aí a pólvora, sal e papel queimado. O pingente de prata pendia no peito de Luna, a fenda maior, a runa exposta. Pequenas lascas de metal brilhavam como gravilha por dentro da racha. Às vezes, ao toque, uma aresta cortava a ponta dos dedos. Thorin guardava-lhe a corrente num pano durante as vigílias, como se o metal precisasse dos olhos do capitão tanto quanto de um dono. Na noite antes do ataque, enquanto a chuva martelava as lonas e homens amarravam tudo que podia ser levado, Darian e Luna ficaram de frente um para o outro, em silêncio, mãos sujas, respirações curtas. Não houve palavras grandiosas. Ele tirou do bolso uma fita de couro que usara desde o juízo do irmão e a passou ao redor do pulso dela. Se eu cair, você cuida de Asterra, disse ele. A voz não soou impositiva, soou como pedido e dádiva. E se eu cair? Ela apertou a fita. Entrego minha guarda ao capitão Grisalho. Cuide de quem for da fortaleza. Proteja crianças, levem cartas de aviso a Mirren. Não permita que minha ausência vire desculpa para matar inocentes. Trocaram promessas práticas, nomes de curadores a procurar, rotas seguras para mensageiros, quem deveria assumir pátio se o pior viesse. Era um pacto de ferro, tecido em instruções, não em juras públicas. No amanhecer, as ordens já saíam de boca para boca. Darian delegava a Luna o comando das curandeiras e das linhas de retirada para civis. Ela aceitava, a face dura e o corpo pronto. Luna reuniu as curandeiras. Em filas curtas distribuía mantas, prioritizava mães e feridos, ensinava a posicionar bandagens de pressão nos cortes que queimavam. As mãos que antes tremiam agora davam ordens com calma. Darian passava por entre os guardas e anunciava, sem hesitar, que as escoltas manteriam o cais livre para as retiradas. Ao ouvi-lo, homens que antes duvidavam dele sentiram a confiança virar instrução. Ela comandava e ele obedecia, mas a culpa de Darian o picava. Recordou as aldeias que perdera por uma estratégia que privilegiara muralhas. Agora mudava o plano. Reorientou a linha de ataque. Menos homens nas lanças de frente, mais escoltas para levar civis a embarcações seguras. Significava expor arcos e cavaleiros. Significava dar tempo a Varren. A alteração atrasou o contra-ataque. Mensageiros correndo por trilhas enlameadas encontraram pontes queimadas e mensageiros inimigos já alinhando estandartes. O atraso deu vantagem a Varren. Ele aproveitou as horas que precisava para ajustar formações e para concentrar fogo no cais. O risco de proteger inocentes transformou-se em brecha tática. O capitão Grisalho, mancando ainda do corte antigo, ficou firme no portão. A perna castigada não apagara a coragem. Com a mão sobre a empunhadura, ele gritava ordens como se o corpo fosse ponte entre a política de Darian e a fúria do povo. Sua cicatriz branca no lábio tremia quando chamava reforços. Suas botas arrastavam lama e aço. Ele cobriu retiradas, segurou portas e, quando a linha cedeu por um momento, puxou o corpo para frente e comprou o tempo com sangue. Dentro desse nó, uma traição rasgou o tecido da defesa. Cassel,
o homem que Darian confiara para coordenar logística, entregara às mãos de Varren um mapa com as coordenadas dos portões e os horários das patrulhas. Fez isso escondendo o esboço entre folhas do tesouro, num pergaminho que parecia legítimo. Na calada, após um encontro com um fornecedor conhecido, Cassel dobrou a página e a passou a Borrell, um mensageiro disfarçado de comerciante que saiu rumo ao acampamento de Varren. A traição veio de um gesto pequeno, um selo apagado, uma confiança aproveitada. A decisão moral chegou pesada. O cais ardia em confusão. Navios tentavam manobrar entre rochas que não deveriam receber carga humana. Darian recebeu informações de que um navio aliado, o Venturoso, carregado de refugiados e de 2 embaixadores de Mirren, estava preso na linha de fogo. Manter forças ali significava garantir o cais e preservar o Venturoso. Ordenar a retirada das embarcações significava abandonar para embarcação em alto risco, mas preservar tropas para manter as terra viva. Ele escolheu a retirada de civis. As ordens foram claras. Homens puxaram crianças pelos braços, mulheres correram sob mantas. Ainda assim, o Venturoso foi atingido por uma barragem de fogo quando partes das muralhas cederam por causa das coordenadas passadas a Varren. O navio ardeu, gritos subiram. Entre os que se perderam estavam representantes que prometiam apoio naval e centenas de vidas que Asterra não recuperaria. O preço foi real e cortante. A perda fez ruir silêncio entre os homens. Olhos se voltaram a Darian, e o capitão grisalho curvou a cabeça como quem aceita a faca por outro. Luna, ao tocar o pingente naquela manhã, antes do choque final, sentiu o metal estalar. Um fio de luz percorreu a fenda e percorreu seu braço. A força que concedeu foi suficiente para estancar hemorragias e forçar a calma em 2 curandeiros que quase desmaiaram. Mas custou 2 memórias imediatas. O nome de um amigo de infância que lhe dava coragem e o cheiro do pão quente que lembra a casa onde crescera. O vazio apareceu como ferida. Ao longe, por sobre a lama e os corpos, um cavalo se abalançou. Varren apareceu à vista dos muros, a capa arrastando lama. Ergueu o punho e gritou, voz cortando a névoa e o medo. Entregue a sussurradora, ou queimarei Asterra ao sul. O cerco terminou como tudo começara, com o mar observando. Varren chegou às muralhas com uma fúria de homem que transformara medo em ódio. Fez ameaças, ordenou queimar as terras se a Ômega não fosse entregue. Darian saiu ao encontro dele no topo das falésias, armado de promessas e de soldados dispostos a morrer por algo maior que uma coroa. Luna subiu a seu lado com um pingente aquecido contra o peito, sabendo o preço de cada ato. Varren declarou diante das trincheiras que sua segurança vinha antes de misericórdia. Contou com voz seca como aos 12 anos o acampamento Marel fora incendiado sob lua cheia, como ele perdera casa e infância naquela noite, e como jurara impedir que linhagens lunares arruinassem o reino. Era uma memória que o alimentara de gelo. A sua crueldade nascera do medo. Explicou-se, justificou-se, ofereceu a destruição como solução. A batalha não foi longa. Varren ordenou que suas pólvoras fossem lançadas contra o cais. Cassel, desmascarado, tentara ainda trair outra vez. Borrell foi preso tentando atravessar muros. Mas o traidor pago pela ambição não ganhou a partida. Luna, com Darian em proteção, usou seu dom como nunca antes. Não para controlar a vontade, mas para convocar a maré numa deixa precisa. Um jorro de água invadiu os acampamentos baixos e apagou grande parte das cargas, derrubando estandartes e cartuchos. O efeito foi suficiente para quebrar a investida. O custo foi alto. Ao canalizar tanta força, Luna perdeu uma última memória íntima, a voz de sua mãe ao anoitecer.
e a pele do dorso da mão direita envelheceu visivelmente, deixando uma mancha prateada. A prata do pingente se abriu, então, numa fenda clara. Um lascado ficou preso no tecido do manto. Varren, enfurecido, tentou atacar Luna com a lâmina. Darian avançou entre os dois, a lâmina de Varren cravando no ar. Foi Cassel, na pressa de salvar um correspondente, quem soltou por descuido um barril de pólvora. A explosão foi do próprio fogo que haviam acendido. Varren foi consumido por seu próprio plano. Caiu não por um fio de coragem de Darian, mas por sua escolha de trazer pólvora e morte. Ele morreu por aquilo que escolhera ser. Um homem que confiara na ruína como resposta. Não houve execução pública. Houve justiça impiedosa decretada pelo próprio erro. Nas horas que seguiram, Darian tomou decisões que mostraram quem havia se tornado. Reuniu o conselho e anunciou medidas concretas. Revogou os estatutos que legislavam contra ômegas, proclamou o Vale de Lunamar como território protegido do reino, com direitos de refúgio e representação no conselho, e ordenou a prisão e o julgamento público de Cassel e de outros cúmplices, garantindo-lhes processo em praça pública em vez de sentenças sumárias. A coragem do rei não foi sangue fácil, foi lei. Foi diferente do homem que anos antes tivesse escolhido fortalezas acima de vidas. A cicatriz no ombro que ganhou ao erguer-se entre Varren e Luna lembraria para sempre o preço de sua transformação. A insônia permaneceria, não por medo do poder, mas pela responsabilidade que agora sabia dividir. O segredo central de Luna foi declarado ao reino. Em praça aberta, com testemunhas de Mirren e do Vale presentes, Luna falou. Contou sua linhagem, o dom, o custo. Darian, diante de todos, pegou o pingente rachado e, sem cerimônia, colocou-o sobre o peito dela. O gesto era simbólico e prático, assumir e proteger. Ele não a tratou mais como ameaça, tratou-a como parceira. A partir daquele dia, Luna recebeu um título novo e concreto, conselheira de marés e curadora do ciclo, um cargo com autoridade legal sobre curandeiros e patrulhas de resgate. Sua voz passou a ter força institucional. O pingente mudou. Na enseada sagrada, onde Alice Marrel havia escrito a carta encontrada, Luna conduziu um rito final durante o qual, ao custo de uma memória que ela própria escolheu entregar, o último refrão que lembrava da casa do pai, a fenda se selou em 2 peças. Um fragmento pequeno e frio permaneceu com Luna, embutido num cordão de couro que ela usaria sempre. O segmento maior, polido e gravado com a runa domada, foi entregue a Darian. Ele o fixou no estandarte da fortaleza como broche de prata, um lembrete de que o reino guardava sua própria responsabilidade. A magia do pingente havia sido atenuada. Ainda dava poder, mas com limite evidente. O selo partilhado foi o símbolo da aliança entre os dois. As consequências foram reais. O capitão Grisalho sobreviveu e foi nomeado marechal das rotas. A marcha mancará para sempre. Sua perna esquerda perdeu a mobilidade plena, mas ganhou honra e o direito de comandar. Harlan, o mercador de anel de rubi, pagou dívidas, cedeu navios a Mirren e suportou multas que o forçaram ao exílio comercial. Lady Maela, vendo a força nova de Asterra e a utilidade controlada do dom, assinou um tratado. Navios de Mirren garantiriam rotas em troca de concessões de sal e proteção mútua. Hen teve um memorial erguido no vale. Crianças cresceriam conhecendo seu nome. Cassel e Borrel aguardam julgamento público. A traição não foi ignorada, foi julgada. A fortaleza de Asterra começou a ser reconstruída com homens e mulheres de Mirren e do vale trabalhando lado a lado. O Vale de Lunamar recebeu reconhecimento e recursos para ferrarias e moinhos. As ilhas de Mirren
Reabriram rotas, mas com regras novas e vigilância mútua. O reino estava marcado, restaurado, mas marcado. Meses depois, no parapeito mais alto da fortaleza de Asterra, com o mar a arder de luz ao longe, Darian prendeu o broche do estandarte no mastro. Luna ficou ao lado, a mão enegrecida de lembranças, o punho ainda marcado pela pele envelhecida. O vento puxou as vestes. Eles olharam o horizonte. Darian apenas disse: "Ficamos." Luna inclinou o rosto e respondeu: "Juntos."